Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, o nosso habitual encontro das noites de quartas-feiras, tardes de sábado e tardes de segunda. Então, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para você que é de boa tarde, tá? Lembrando, programa ao vivo quarta-feira às 9 horas da noite, sábado meio-dia e segunda 2 horas da tarde. Gente, mês de setembro, pelo que estão anunciando, né, pelos, não prenúncios, óbvio, né, mas pelo que já está acontecendo, ele não está sendo só amarelo não, né? Está sendo um mês bem vermelho, no que diz respeito aos acontecimentos que rondam o país, né, quantidade de tragédias, quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o Setembro Amarelo, na entrevista da semana passada, eu entrevistei o hipnoterapeuta Paulo Luciani, você percebeu que é um alerta para a questão do suicídio, não é? E como tem acontecido. Infelizmente, todos os dias a gente tem notícias, né? Recentemente, inclusive indo ao cemitério para poder acompanhar um cortejo fúnebre, um dos coveiros comentou no mínimo 5, 6 casos de suicídio por semana aqui em Montes Claros. Extremamente alto, o que nos preocupa bastante. As redes sociais hoje foram tomadas de notícias nesse sentido, não é? De uma pessoa querida aqui em Montes Claros. E isto tudo faz ligar esse sinal de alerta. Por que ligar esse sinal de alerta? No mundo, não estamos dizendo de Brasil de forma específica, que no Brasil as coisas são muito diferentes do que ocorre no resto do mundo afora, no que diz respeito a homicídios, né? No Brasil se mata muito mais que em guerras. Mas no mundo, de uma forma geral, o suicídio tem superado o índice de homicídios. Vejam só quão preocupante que é isso. E o país passando por essa crise econômica enorme, passando por essa tormenta, uma situação que ninguém sabe se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e isso desestrutura muito as famílias, desestrutura psicologicamente as pessoas, não apenas as pessoas que estão produzindo, né, na sua franca capacidade de trabalho, mas aqueles que vão ingressar no mercado de trabalho, não só aqueles que vão ingressar no mercado de trabalho, os jovens, os adolescentes também, há crianças com casos de depressão, há idosos com casos de depressão, e que é um passo para cometer o suicídio, que vem a ser o quê? O alívio daquela dor que ela está sentindo. Não é o resultado que queria se livrar daquele momento triste de tensão, né? Esse assunto vai ser recorrente durante esse mês de setembro em vários canais de televisão, em vários programas que trabalham com este tema, que é saúde e bem-estar. Eu tenho a grata satisfação de receber no programa Fala Doutor de hoje a psicóloga Mônica Alves, que tem um trabalho muito reconhecido em nossa cidade como psicóloga clínica, e vai nos brindar com uma aula sobre este tema, não apenas este tema, né? Outros assuntos afins ligados a esta área da psicologia. Mônica, boa noite, um prazer tê-la conosco aqui no programa Fala Doutor. Boa noite, agradeço, né? E agradeço também a oportunidade de estar representando a psicologia, né? Trazendo temas aí que alertam de fato as pessoas, né? Referente à automutilação, à depressão e a um desfecho aí muito ruim, né? Que é o suicídio, e a intenção aí do mundo inteiro nesse mês é tentar prevenir, né? Tentar fazer discussões aí que possam, né, amenizar um pouco o sofrimento e apresentar para os sujeitos saídas aí diferentes dessa, né, Afonso? Ô, Mônica, agora, há sinais que podem ser percebidos
pela família, por amigos, não pelos profissionais, que os profissionais tendem a reconhecer com muito mais facilidade uma pessoa com tendência suicida. Mas a família pode reconhecer alguma coisa nesse sentido e falar, opa, ligou o sinal de alerta, acendeu a luz amarela, vamos lá, vamos levar fulano para poder procurar um profissional. Sim, certamente, né? Você apresenta aí o suicídio acontecendo muito precocemente. Então, a gente já tem casos registrados de criança, mas ainda são casos raros, né? Nós vamos encontrar, de fato, a adolescência aí como esse tempo do desenvolvimento, né, que é marcado mesmo por conflitos, por tensões, por dificuldades desse sujeito até em se organizar, em encontrar sua própria identidade, né? Então a gente vai entender que a adolescência é esse momento aí meio que de alerta mesmo, né? E é possível perceber, né? Então pais, educadores aí, esse adolescente ele passa muito tempo na escola, né? Então a gente acredita que essa parceria e o olhar da escola é um olhar muito importante, né? Então esse adolescente ele vai começar a apresentar vários comportamentos aí que podem sim, né, ser indicativos de conflitos e dificuldades que ele não está conseguindo resolver. Então aquele adolescente que começa a se isolar, né, que começa a não ver nas relações sociais prazer, né, aquele adolescente que vai de uma certa forma substituindo gradativamente, né, os pais, os irmãos e até os amigos, né? Então essa ausência das relações, das experiências aí da vida, né, que são experiências importantes e que vão nos deixando mais seguros, né, mais amparados, esse adolescente ele começa a se isolar dessas experiências, né? Então é o primeiro comportamento que chamaria a atenção, né? Então, esse adolescente que fica muito tempo nas redes sociais, que começa também a substituir as relações reais, né, por relações virtuais. Então a gente vai percebendo, né, nesses casos de automutilação ou mesmo de ideações e tentativas de suicídio, que não é algo que se apresenta no momento, no instante da experiência, né? Então, existem sim elementos, existem sim comportamentos que esse sujeito vinha mostrando, né? E que as pessoas, porque não está fácil, né, Afonso? Para todo mundo viver tem sido muito complicado, muito complexo, né? Então, a maioria das pessoas com as quais esse sujeito vive pode não perceber, né? Mas a gente precisa sim ficar atento a esses sinais, né? Certo. 3221-9498, 3216-6385 são os telefones da TV Gerais para você ligar participando do programa Fala Doutor, tendo hoje como nossa entrevistada a psicóloga Mônica Alves. Avise a vizinhança, os amigos também, pelo aplicativo, né? Você pode baixar o aplicativo da TV Gerais. Vai ali no telefone. Como é que é o nome daquele que baixa o aplicativo, doutora Mônica? Afonso, você perguntou para a pessoa eu também não estou muito pouco ligada às aqui. Tecnologias. Você pode baixar o aplicativo da TV Gerais e as transmissões também ao vivo pelo Facebook, né, Maurício? O programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e também me parece pelo Instagram da Mônica, não é isso? Isso, Mônica.Alves. Mônica.Alves. Sim. Só no Instagram. Você que está aí, que quer passar para os amigos, opa, vai lá no Instagram da Mônica.Alves. Bem, Mônica, automutilação é algo muito comum hoje? Tem sido, né? Se a gente pega aí há uma década atrás, a gente tinha casos muito pontuais, né? E hoje tem sido de fato um fenômeno aí, né, que está ameaçando a saúde mental, principalmente na adolescência. Então a gente vai encontrar aí adolescentes se automutilando, muitas meninas, né, nessa prática da automutilação. É importante a gente pensar que não é uma prática atual. Atual é o fenômeno, né? Mas essa ideia, né, de se autoflagelar, né, de impor dor ao próprio sujeito, ela tem aí um lugar na história, né? Em alguns transtornos mentais, a própria psiquiatria ela vinha trabalhando, né, com essa lógica de ver na automutilação algo que de fato feria a saúde mental dos sujeitos, né? E essa automutilação ela é mais sentida em qual fase da vida da pessoa, em qualquer fase? Ou a gente vê isso mais em adolescência? Mais na adolescência, né?
entendendo que nesse momento, como eu disse anteriormente, né, como esse adolescente, ele pode estar sim com dificuldades sérias, né, nas relações que ele está tentando estabelecer, nas relações familiares, nas relações conjugais, com os amigos, às vezes nas relações até amorosas, né? Então, os conflitos, as tensões aí que vão, né, de uma certa forma, chegar a esse sujeito, podem ser aí entendidos como resolvidos a partir dessa prática, né, de se cortar, de impor ao próprio corpo, né, uma dor que funciona aí como uma válvula de escape, né, como uma saída de um conflito que o sujeito não consegue resolver. Né? Agora, automutilar, ou seja, a própria pessoa pegar um objeto cortante, geralmente que é o que é mais comum, né? Sim. Se cortar para sentir dor, para diminuir a outra dor, não é isso? Sim. Fazendo com que haja a substituição da dor física pela psíquica, ou o contrário, né? Está com a dor psíquica e ela quer retirar aquela dor psíquica fazendo uma dor física. E ela consegue o seu objetivo com isso? Consegue. Né? E é uma das questões que a gente tem, né, feito uma discussão mais aprofundada, né, porque essa análise, né, de uma estranheza referente à automutilação, a gente precisa também localizar que o sujeito ele vai encontrar nessa prática um alívio mesmo, né? A gente vai entender que os conflitos, eles às vezes vão ficar tão insuportáveis, né, para esse sujeito, tão incontroláveis, e ele vai, assim, conseguir controlar algo, a dor, o corte, a profundidade, né? Então ele assim, de uma certa forma, ainda consegue manter um certo equilíbrio, o que traz uma certa dificuldade da gente entender, né, que nem sempre a automutilação ela vai estar ligada ao suicídio, a ideações, né, de morte. Às vezes o sujeito nesse ato e nessa prática, ele está se mantendo a salvo, ele está se mantendo vivo. Né? E está sentindo prazer com isso? Existe prazer na dor, Mônica? Essa é uma questão bem delicada, Afonso, né? Então eu vou fazer uso um pouco da psicanálise para a gente poder entender, né? Então, assim, Freud no início do século XX, ele começa aí a entender o funcionamento psíquico, né? Dizendo que nós tenderíamos a evitar a dor, né? Que nós tenderíamos a ir de encontro ao prazer. Mas aí depois de tempos, né, de pesquisa, de acompanhamento de vários casos aí, né, o próprio Freud, ele repensa, sabe, revê essa ideia, né, e aí ele consegue localizar, né, e nos explicar que não é bem assim, não é uma equação tão simplista, né. Então, no nosso funcionamento psíquico, em alguns momentos nós vamos nos aproximar da dor e na dor extrair prazer, né? A gente teria como representantes, assim, né, do ponto de vista assim, mais patológico, mas só para que a gente consiga localizar, o masoquista, né? Então, essa pessoa que vai de fato procurar na dor o prazer. Né? Então, seria um equivalente só para a gente poder pensar como que é complexo, né? E como que a automutilação, ela pode sim aliviar a partir de um prazer, mesmo que seja um prazer temporário, e um prazer que vai trazendo comprometimentos a esse sujeito. É uma coisa meio louca, né? Por exemplo, o masoquista se encontra com um sádico numa relação sexual, por exemplo, vai querer levar porrada, né? Sim, aí é um encontro quase perfeito, né? Porque é um sentindo prazer em sentir dor e o outro em causar a dor. Então a gente teria aí... E a gente vê muitos casos, há muitas citações na literatura e o cinema enfoca isso de uma forma até especial, em pessoas que, quando do ato sexual, por exemplo, gostam de ser submetidas até mesmo a torturas, para aumentar o seu prazer. Exatamente. Isso é coisa de cinema ou isso é real? Não, isso é real. Isso é só naquele tons de cinza, como é que é? 50 tons de cinza. É só aquilo ali ou isso é real mesmo? É real, né? E assim, fazendo uso de novo da psicanálise, né? Então, Freud inicialmente ele localizava nessas práticas a própria perversão,
né? Ele chamava de perversão essa mudança de um curso, né? O objetivo da relação sexual, do relacionamento afetivo sexual, é de uma troca, né? De ter prazer. Então, Freud localizava como perverso essas práticas. Mas depois de tanto escutar, né, e aí não só a psicanálise freudiana, mas a clínica psi, ela vem nos apresentando que o ser humano ele é muito complexo nessas relações. E aí o próprio Freud vai dizer, né, que há um quê de perversão em todos nós. Né, mas aí precisa-se de uma medida, né, de que de fato não extrapole no sentido, né, de invadir o outro, né, de ficar fixado nessas práticas. Né? Agora, eu ia puxar um outro assunto aqui, mas Guilherme me avisou que o nosso tempo do primeiro bloco já encerrou. Você pode ligar para cá, 3221-9498, 3216-6385, são os telefones da TV Gerais para você ligar, participando da entrevista com a psicóloga, enviando sua pergunta, né, para a nossa entrevistada de hoje, a Mônica Alves, ela é psicóloga. Ligue e participe. A gente volta já já, aguarde. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitá. Bem-estar para a sua vida. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Segurança, mais conforto e comodidade para nossos clientes na hora de fazer suas compras no centro. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Marmoraria Contorno traz para você o que existe de melhor em mármores, granitos e pedras em geral. Tudo com qualidade que seu bom gosto merece. Marmoraria Contorno, Avenida Mestra Fininha, 2735. Fone 38-3212-2683. Morada do Sol, Montes Claros. Chegou a hora de formar pastagem com eficiência. Sementes Grão de Ouro tem excelência no assunto. Braquiarão, Decumbens, Mombaça, MG5, Paiaguás, Piatã. Além de produtos agropecuários, veterinários e suplementos minerais. Sementes Grão de Ouro, a riqueza do campo. Agora em 2 endereços. Avenida Ovídio de Abreu 236 e Avenida Arthur Bernardes 78. Fone 3221-4737. Montes Claros. Unitá, bem-estar para a sua vida. Estrutura nos padrões de excelência. Consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes. Atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para Unitá. Unitá, bem-estar para a sua vida. Eu sei que você está cansado de político, de promessas não cumpridas, de corrupção. Eu mesmo pensei muito antes de me candidatar, mas resolvi, porque eu sou acima de tudo um gestor. E nesse momento, o que Minas precisa é de alguém especialista em resolver problemas que eu já resolvi antes. Por isso, eu peço uma coisa, não perca a esperança, não. Com trabalho duro, Minas vai sair da crise. Não vai ser fácil, mas vai sair. Pode contar comigo. Conheça o aplicativo da TV Gerais. Com ele você acompanha em tempo real toda a programação da TV de Montes Claros. É leve, rápido e funciona em todos os smartphones Android. Acesse o Google Play e instale já o aplicativo. TV Gerais, a TV de Montes Claros, junto com você em qualquer lugar. Meu voto é 13, a gente é assim, é o coração de Lula batendo agora em mim. Vai Haddad, leva o coração de Lula pra todo lugar, pra todo o Brasil, voltar a sonhar, voltar a lutar.
é 13, meu coração é Lula. É 13-3, meu coração é Dilma. Meu voto é 13, meu coração é Lula. É 13-3, meu coração é Dilma. Ei, Haddad, a gente faz assim. Você que fala por Lula, também fala por mim. Dilma guerreira, a gente faz assim. Você que anda por Lula, também anda por mim. Meu voto é 13, meu coração é Lula. É 13-3, meu coração é Dilma. Meu voto é 13, meu coração é Lula. É 13-3, meu coração é Dilma. Educação, cultura, arte, informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Programa República, toda quarta, 10h30 da noite, com reprise aos domingos, 3 da tarde. Só aqui na TV Gerais. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. De volta com o Fala Doutor. Estou hoje entrevistando a psicóloga Mônica Alves, né? Estamos aqui falando sobre vários assuntos importantes desta área de tratamento da saúde, principalmente enfocando o mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que é um mês que profissionais da área dedicam a orientar as pessoas e esclarecer bastante sobre a prevenção ao suicídio, né? Isso, infelizmente, tem acontecido e muito no Brasil. Antigamente diziam que o mês de agosto era o mês do cachorro doido, né? Isso do linguajar do matuto. Agora o mês de setembro é um mês que está trazendo coisas bastante preocupantes para a gente. Mônica, falar sobre esta área, psicologia, envolve muita coisa, né? Porque você tratar da cabeça, pode-se assim dizer, mas não no aspecto de problemas de ordem somática, mas de aspectos que vão variar de uma simples angústia a uma depressão. Quer dizer, o leque é muito grande. Agora eu te pergunto, como psicóloga clínica, quais são os casos mais recorrentes dentro do seu consultório? A gente vai dizer, né, das neuroses atuais, né? A cada tempo, né, o ser humano nas suas relações, ele se embaraça e a partir disso sintomas se apresentam, quadros novos. A gente poderia pensar assim, há 20 anos a gente não tinha síndrome do pânico, né? Então fobias aí que vão ou então não ter uma se proporção. havia diagnosticado, né? Exato, o que era. exato, né? Mas para a gente perceber que a própria história com as mudanças culturais, né, que impactam nas relações, elas vão trazendo sintomas novos, né? Mas o que mais chega ao consultório, independente do diagnóstico, são os embaraços e as dificuldades das relações, né? Então, o sofrimento humano, ele reside nesse lugar, né? Onde há um nó mesmo aí nas relações. Relações amorosas, relações de trabalho, relações familiares, né? Então, onde houver esse nó das relações, esses sujeitos, eles vão procurar a psicologia, né? Nessa tentativa de desembaraçar-se, né? De encontrar aí formas diferentes mesmo para se relacionar, né? E tentar ser feliz, né? E tentar estar num lugar menos sofrido, né? Que é essa a tentativa mesmo, né? Hoje em dia. Agora, Mônica, interessante este enfoque que você deu aí, quer dizer, há 20 anos atrás não se falava em síndrome do pânico. Agora, a época de Freud, daqueles seus postulados, a sociedade era uma. A sociedade hoje é outra totalmente diferente daquele mundo de Freud. Os problemas são os mesmos daquela época?
as doenças somáticas, as psíquicas, são as mesmas? Ou houve uma mudança muito grande nos paradigmas? Porque Freud até hoje me parece é o papa desta área, né? Sim. Mas muita coisa do que ele pensava naquela época não caiu por terra hoje, não? A gente vai encontrar mudanças, né? Mudanças aí relacionais que vão, de uma certa forma, apresentando esses quadros novos. Mas se a gente pensar do ponto de vista mesmo, né, do que a psicanálise nos deixou, né, que é um norte para pensar assim, existe um limite, né, entre o patológico e o normal. Né? E nesse limite residem-se os quadros, né, as doenças. Ainda podemos usar, sabe, esse modelo aí freudiano para o trabalho, né? Infelizmente, a nossa espécie, ela ainda padece, né, nessas relações, ela ainda apresenta muito conflito mesmo, né, para conseguir uma posição mais saudável diante da vida, né? Então, mesmo tendo se passado mais de 100 anos, a gente ainda vai localizar, né, na psicanálise freudiana, lacaniana, né, eixos aí teóricos que são utilizados, que a gente ainda, né, utiliza na clínica, né? A gente entende que a organização psíquica, ela é meio atemporal, mesmo que questões muito atuais tenham um lugar, tenham um impacto, né, desconstrua um pouco alguns quadros, né? Mas a gente ainda vai encontrar aí essa ideia, né, de que existe um inconsciente, de que tem forças aí que estão atuando, que nem o próprio sujeito sabe e consegue de uma certa forma cuidar, que existe uma realidade, que existe uma consciência, mas uma consciência também que não nos protege dessa realidade, às vezes não nos ampara para lidar com tantas dificuldades que essa realidade impõe. Né? Então, eu acredito sim que a psicanálise, ela ainda se faz presente, né? E cada vez mais utilizada. Claro que com as adequações, né, que a própria mudança histórica, cultural, ela vem trazendo. Sim. Né? Agora, um assunto que permeia muito a curiosidade dentro dessa área é acerca da psiquiatria cultural. Ah, né? sim. O que é isso? Explica bem para o nosso curioso telespectador. Sim, o que é essa psiquiatria cultural? Eu acho um ponto importante, né, porque a gente vai ter na medicina, né, essa área aí clássica, né, que tem contribuído muito com a humanidade ao longo desses séculos todos, né? E a psiquiatria, enquanto uma área da medicina, ela é muito antiga também. As doenças mentais, a loucura, ela sempre chamou a atenção e sempre requereu mesmo um cuidado especial. Mas a psiquiatria, assim como outras áreas, né, dentro de outras ciências aí, ela tem também feito as suas mudanças. Para que vocês consigam entender, né? Então, a psiquiatria, ela faz uso de um diagnóstico estatístico para os transtornos mentais, né? Então, existem quadros com seus sinais e sintomas, com seus tratamentos, né? É como se fosse a classificação internacional de doenças, né? Então, a gente tem o CID, mas a gente tem também esse manual diagnóstico dos transtornos mentais. Mas a psiquiatria tem percebido que esse manual, ele na verdade desconsidera isso que a gente está aqui conversando, as mudanças sociais, históricas, culturais, né? Então, pensando na automutilação, que é o tema aqui central da nossa conversa hoje, a psiquiatria já entendeu a automutilação como parte de alguns diagnósticos. Depois ela reviu e entendeu que a própria automutilação é um quadro, mas hoje ela está entendendo também que a automutilação, ela precisa ser ouvida de um outro lugar. Não podemos entender que é simplesmente fazer um diagnóstico e passar uma medicação. Então, a ideia da psiquiatria cultural é conseguir entender que, na verdade, a vida, a morte, as relações, elas precisam também ter um lugar dentro da própria psiquiatria, né? Então, essa é a ideia da psiquiatria cultural. Então, a gente vai ter aí um outro trânsito, um outro olhar para as patologias, principalmente para a automutilação, né? Então, olhar para a automutilação como um ato muito mais do que somente um diagnóstico que precisa de um tratamento medicamentoso. É bem mais complexo. Tá? Agora,
existem tratamentos desta natureza que são feitos sem uso de medicamentos? Com a simples aliás, desculpa, não com a simples não, né? Com a análise. Apenas basta? Existem, né? E a gente tem conseguido avanços significativos até nessa ideia da entrada da medicação. A gente, óbvio, né, a psicologia, ela vai trabalhar numa relação muito estreita com a psiquiatria, principalmente em casos onde a vida ela está em risco, né? Mas é possível oferecer, né, tratamentos onde a entrada da medicação ela vai sendo adiada, porque a gente entende, né, que a medicação ela pode mascarar, né, a medicação ela pode trazer uma resposta imediata, né? Ela pode, na verdade, né, vamos pensar em um ansiolítico, né? Esse sujeito ele pode sair desse lugar de uma ansiedade que toma conta dele, né? Vamos pensar no antidepressivo, esse sujeito pode estabilizar-se do ponto de vista do humor, mas as reais causas, né, o mal-estar, o que esse sujeito tem pensado e sentido, não tem medicação que dê conta disso, né? Sim. E aí são as ofertas, né, da psicologia e de outras áreas aí. E sem contar que a gente tem um grande adversário, poderosíssimo, que não quer deixar com que a pessoa fique independente dos medicamentos, que é a indústria farmacológica, né? Sim, essa máfia, né, infeliz aí, né? Exato. Inclusive, recentemente esteve aqui em Montes Claros, o doutor Lai Ribeiro, e eu inclusive o entrevistei, e ele falando, numa das palestras dele, que já há comprovação científica através de vários estudos, até citou qual foi o estudo e qual a faculdade está nos Estados Unidos, que a esquizofrenia é curada com altas doses de vitamina. Eu esqueci qual a vitamina. A esquizofrenia cura-se apenas com vitaminas, né? Isso foi o que ele disse na palestra dele, e com certeza é respaldado. Sim, né, com certeza é um psiquiatra, né, aí, né, de ponta no Brasil. Exatamente. Né? De forma que a gente vê o quê? Vitamina não é remédio. Sim. Então, a gente está aí preso a esta indústria farmacêutica que não nos liberta de jeito nenhum. Porque quer queira, quer não. Até uma gripezinha a gente toma um remedinho, isso. Né? E é uma máfia, né? A gente tem é a mais poderosa indústria do planeta, né? Exato, que há todo um investimento no nosso adoecimento, né? Na nossa fragilidade aí, para recorrer, né, à indústria farmacêutica. Exato. Agora, o tratamento com o psicólogo, Mônica, vamos embora lembrar aqui o que a TV costuma mostrar, o cinema costuma mostrar, o divã, né? Ou se não é no divã, é a pessoa sentada no sofá, e aquele bate-papo. É isso mesmo? Para quem nunca foi, para quem não conhece, ou para quem só assiste em cinemas, como que é uma sessão com um psicólogo ou com um psicanalista? Sim. É o que? É aquele... A conversa? Sim. A mídia, né? Então o cinema, as próprias novelas, elas trazem de uma forma muito caricaturizada, né? Então é como se o psicólogo ele fosse sempre aquele sujeito mudo, né? Que quase não fala. E não é bem assim, né? A gente tem feito mudanças significativas, né? A psicologia ela tem um complicador, né, que escolas ou teorias diversas aí dentro da própria ciência, né? Então, um psicanalista ele vai ter determinada postura e organiza o seu consultório de uma forma. Um analista do comportamento ele já vai ter aí um outro norte teórico e metodológico. A gente já vai ter profissionais da psicologia que são humanistas, né? Que vão ter toda essa proximidade com o paciente, né? Então, na verdade, essa configuração do consultório, né? Ela vai vir muito também ligada a isso, né? Mas a gente vai entender, independente da área, né? Independente da corrente teórica, que a oferta que a psicologia faz é uma oferta simplória, né, mas que tem um alcance muito importante. A palavra ela tem poder,
né? Então, muitos de nós, eles vão adoecer porque vão estar nessa solidão, né? E nesse silêncio, né? Que vai acabar trazendo, sim, um adoecimento psíquico, que pode comprometer o corpo desse sujeito, certeza, né? Então, falar é sempre libertador, né? Quando a gente fala, a gente toma uma distância do que está pensando, do que está sentindo, e essa distância nos possibilita rever, repensar, né? E com a ajuda do profissional, a gente de fato tem conseguido, né? A psicologia, ela está mais próxima, né? Ela está mais acessível às pessoas. Né? Ok. A gente vai a mais um intervalo, você pode continuar ligando e participando, tá? 3221-9498, 3216-6385, os telefones da TV Gerais para você ligar participando, mandando sua pergunta para a nossa entrevistada dessa noite, a psicóloga Mônica Alves. A gente volta já já, aguarde. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Com uma produção diária de quase 2 milhões de ovos, a Somai Alimentos prima pela excelência dos produtos e envolvimento construtivo com o mercado e com o cliente. Com uma gestão com foco na preservação do meio ambiente, a empresa é reconhecida com o Prêmio Socioambiental Chico Mendes. A Somai Alimentos investe nas pessoas, na qualidade do seu produto e na melhoria contínua dos seus processos. A receita de sucesso começa com Somai. Marmoraria Contorno traz para você o que existe de melhor em mármores, granitos e pedras em geral. Tudo com qualidade que seu bom gosto merece. Marmoraria Contorno, Avenida Mestre Fininha, 2735, fone 38-3212-2683, Morada do Sol, Montes Claros. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Segurança, mais conforto e comodidade para nossos clientes na hora de fazer suas compras no centro. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Em 1 ano e meio, fui a todas as regiões de Minas. Conversamos com os mineiros para criar um novo rumo para o Estado. Os poderosos ficaram com medo e a velha política conseguiu retirar minha candidatura. Mas agora, nossas propostas continuam vivas e fortes. E a Adalclévia representa este novo jeito de governar. E governar unindo os mineiros. Por isso, se você votaria em mim, peço que agora vote em Adalclévia. Banco do Nordeste apresenta 23ª Fenix, de 13 a 16 de setembro, no Parque de Exposições João Alencar Ataíde. Venha expor sua marca em uma das maiores feiras nacionais da indústria, comércio e serviços. Adquira agora seu estande e parcele em várias vezes. 23ª Fenix. Aqui tem bons negócios. Apoio Sebrae. Realização ACI Montes Claros. Gente, nas eleições sempre aparece o político falando de tudo, né? Prometendo que vai resolver todos os problemas do país. Falar é fácil, difícil é ter coragem para fazer, como eu fiz. Tive coragem para lutar por uma distribuição mais justa dos impostos, quando criei o CMS Solidário, uma lei que favorece as cidades mais pobres do estado. Se eu fiz na Assembleia, vou fazer no Senado. Meu nome é Diniz e a igualdade começa agora. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. De volta com o Fala Doutor, hoje entrevista a psicóloga Mônica Alves, né? Falando aqui sobre vários assuntos interessantíssimos ligados à área da psicologia, né? Mônica, o nosso telespectador já quer saber muita coisa.
Vamos começar a atender o telespectador? Estou à disposição. Vamos lá. Juarez da Silva do Roxo Verde participa sempre aqui conosco. Um grande abraço, Juarez. Ele quer saber, olha, quando a pessoa está passando por um problema, certamente de ordem emocional, grave, gravíssimo, né? Ele deve procurar qual profissional, o psicólogo ou o psiquiatra, ou procurar os dois. E quer saber o seguinte, quem não tem condições financeiras e nem consegue pelo SUS, o que fazer para ajudar essas pessoas? Como? Muito obrigada, Juarez, né, por sua pergunta e participação no programa. Não sei qual é o problema gravíssimo, né? Mas se você traz nesse tom, talvez seja interessante procurar a psiquiatria. A psiquiatria em Montes Claros, ela tem avançado muito e feito parcerias muito estreitas com a psicologia. Então, a maioria dos casos, né, que chegarem à psiquiatria, eles vão ser encaminhados para a psicoterapia e vice-versa. Chegando à psicologia, né, dependendo dos sinais e dos sintomas, nós vamos então fazer esse encaminhamento também à psiquiatria. Vários casos eles precisam sim, e a entrada da medicação, do acompanhamento aí de mais de um profissional, são ganhos aí que os pacientes vão ter. Montes Claros, vamos colocar aí, há uns 10 anos, se organiza do ponto de vista mesmo de faculdades, né, de formação aqui na área da psicologia. Então a gente vai ter 4 cursos na cidade. Então, a partir dessa formação, é exigido aí, né, que tenha-se toda uma estrutura para tratamento, né, para que os acadêmicos de psicologia, eles possam aí aprender a ser psicólogos clínicos. Então, é o que a gente chama de clínicas escolas. Então, a gente vai ter a clínica escola do Campus Amazonas, da rede Soebras, aqui em Montes Claros. Nós temos a clínica escola da Faculdade Pitágoras, né, que é o NASP. E nessas clínicas escolas o tratamento é gratuito, né? Você pode ir, deixar seu nome, seu contato, né? Fazer um cadastro e não é demorado, né? Esse retorno e esse início de tratamento. E além disso temos postos de saúde, né? Então tem uma rede aí pelo SUS que vai também oferecer, né? Ok, e se não conseguir pelo SUS, Juarez, então procure as faculdades, né? Isso. A Ana Amélia do Centro, Mônica, quer saber o que é síndrome de Burnout. É isso? Sim, síndrome de Burnout. Ana Amélia, é uma síndrome que vai dizer de um esgotamento, né? Então, é uma palavra que significa, assim, se a gente for pegar a raiz, a etimologia, é um apagamento, né? Antes, associava-se à síndrome de Burnout mais a profissões como, por exemplo, trabalhar no Instituto Médico Legal, né, na patologia, né, nessas profissões onde o sujeito de fato iria ficar exaurido, né, pelo próprio fazer. E recentemente a literatura tem apresentado aí que tem outras profissões que estão também ligadas a essa síndrome. A docência, né, então professores eles têm sido acometidos, que está em primeiro lugar hoje a nível mundial são os atendentes de telemarketing. Então, são profissionais aí que vão estar, né, por 8 horas diárias expostos a questões que, na verdade, vão ser difíceis de serem gerenciadas e que vão trazendo esse esgotamento que a síndrome caracteriza. Exato. A Lilian Teixeira, do bairro Todos os Santos, ela quer saber por que cresceu assustadoramente o número de suicídios, principalmente entre jovens. Aí ela arremata aqui. Acho que está tomando uma projeção assustadora. Os jovens hoje são mais fracos ou os problemas são maiores? Por que o sofrimento está atingindo pessoas de todas as idades e faixas etárias? Excelente colocação, Lília, né? Por que é que está, né, sendo tão recorrente? Nós vamos entender que a pós-modernidade está trazendo realmente dificultadores, né? Se por um lado a gente tem aí um crescimento, um acesso, né, à tecnologia, à informação, a bens de consumo, por outro lado a gente está vendo, né, uma carência nas relações, né? A gente está vendo aí um panorama de infância, né, de distanciamento mesmo aí da família, de pai e mãe que precisam trabalhar, organizar uma vida aí, né, para dar esse filho. E diante desse panorama e de outras questões, abre-se essa possibilidade, né, para uma
uma fragilidade onde o sujeito, ele de fato está mais exposto do que a gente encontrava há algumas décadas atrás. O suicídio, ele sempre foi uma saída aí da nossa espécie, mas de fato, nesse momento da história, e não é só Brasil, a gente está encontrando aí estatísticas alarmantes no mundo inteiro, mas nesse momento a gente está vendo aí que o sofrimento humano, ele está num crescente muito grande. E talvez, por muitas, então se a gente pega aí uma família, às vezes o pai e a mãe, eles estão imersos no seu sofrimento, nas suas dificuldades, não estão dando conta, de dar esse suporte aí para um filho. E nessa solidão, esse sujeito vai acabar não dando conta mesmo, de viver. E um Estado cada vez mais quebrado, exato, mais ausente, mais fraco. Então, do ponto de vista político, de políticas públicas e preventivas, a gente sabe também de toda a fragilidade. Toda a fragilidade, A gente vive tempos terríveis, Sim. Vamos imaginar aqui Rio de Janeiro, por exemplo, que o poder paralelo hoje é tão forte quanto o poder do Estado. Está substituindo a que custo? E eles que estão sendo aqueles que estão patrocinando saúde e escola do povo do morro, Quer dizer, essa ausência, esse enfraquecimento do Estado, exatamente. Isso dá um abalo de ordem emocional também enorme, nas pessoas. Com certeza. O Átila Santos do Cristo Rei, Mônica, quer saber se a esquizofrenia é hereditária e se tem cura. Átila, nós vamos trabalhar com a ideia de que existe uma probabilidade genética, Então, ao receber um paciente para ser feito um diagnóstico, a psicologia, a própria psiquiatria vai sempre investigar esses antecedentes familiares, nessa tentativa mesmo de estabelecer essa relação. Então, existem fatores aí que são genéticos, mas a gente está trabalhando hoje com uma lógica também mais integrada, Então, se existe uma predisposição genética, esse sujeito ele pode ficar mais alerta e fazer uma prevenção, e estar cuidando aí da sua saúde mental para que essa genética não o aprisione, Então, essa ideia da epigenética, de fatores genéticos interferindo nas questões ambientais e as questões ambientais interferindo também nessa genética, interferindo para o bem, para não permitir aí que esses quadros se apresentem, ou pelo menos amenizar, as possibilidades de quadros tão sérios aí, Sei. A Vitória Leite de Independência quer saber se é possível realmente prevenir o suicídio, ou quando a pessoa está determinada a cometê-lo, não tem mais jeito. Vitória, com certeza, é possível prevenir. A Organização Mundial de Saúde, nesses últimos registros e dados agora de 2018, apresenta que de cada 10 casos com ideação suicida, onde o sujeito está pensando nisso de forma recorrente, 9 casos eles podem ser tratados, Então, é possível sim investir na vida, A tentativa é de que esse sujeito consiga perceber que ele não está sozinho, de que esse sofrimento, ele perpassa a existência humana em graus maiores, menores, mas que é possível parcerias aí, de que a vida humana, ela tem um valor, Então, claro. Agora, a Helena Souza do Major Prato já quer saber como passar pelo sofrimento de uma maneira mais leve. Tem como? Helena, talvez seja a nossa grande procura, Como amenizar o sofrimento humano, Nós estamos aí numa era, onde tudo é líquido, Onde as relações se desfazem com muita facilidade, Então, talvez uma possibilidade seja cada um de nós fazer uma revisão nas suas relações, Nós precisamos estabelecer relações mais sólidas, mais profundas, São as relações que nos fazem ver que a vida tem sentido e que nos ajudam também a dar sentido à vida de outra pessoa e vice-versa, Então, talvez um bom remédio aí, para amenizar o sofrimento humano seja a gente voltar aí a ter mais proximidade, Nós estamos perdendo isso. E aí, nessa fragilidade de hoje, Mônica? Sim. Isso se torna até, parece, cada vez mais difícil, As pessoas não se falam mais, ou se falam apenas de forma virtual.
Mas aí a gente precisa pensar também o que é mais difícil, né? Então, como ela mesma pergunta, o sofrimento é sempre da ordem do mais difícil. Rever formas de viver, de se relacionar, é mais fácil, né? Então, deixar um pouco essas relações virtuais, voltar a se falar, voltar a ter diálogo aí nas relações familiares, né? Isso é da ordem do possível. Tem uma família grande que não há como, procura a igreja. São possibilidades também, né? De compor grupos aí, né? Sim, enfim, são possibilidades onde a gente vai estar na relação. Isso é que é importante. Né? A gente vai ao último intervalo agora. Ainda dá tempo de ligar participando no nosso telefone 3221-9498 ou 3216-6385. O próximo bloco, ele vai ser bem pequenininho, tá? A gente volta já já, aguarde. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Segurança, mais conforto e comodidade para nossos clientes na hora de fazer suas compras no centro. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição. Com uma produção diária de quase 2 milhões de ovos, a Somai Alimentos prima pela excelência dos produtos e envolvimento construtivo com o mercado e com o cliente. Com uma gestão com foco na preservação do meio ambiente, a empresa é reconhecida com o Prêmio Socioambiental Chico Mendes. A Somai Alimentos investe nas pessoas, na qualidade do seu produto e na melhoria contínua dos seus processos. A receita de sucesso começa com Somai. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Marmoraria Contorno traz para você o que existe de melhor em mármores, granitos e pedras em geral. Tudo com qualidade que seu bom gosto merece. Marmoraria Contorno. Avenida Mestre Fininha, 2735. Fone 38-3212-2683. Morada do Sol, Montes Claros. Decore e pratique esta lição. Não jogue papéis e lixo nas calçadas, ruas e lotes. Cidade limpa, povo educado, exemplo de uma nação soberana. Uma campanha da Halley. Não importa se é dia ou noite, domingo ou feriado, contrate a equipe Big Lar da Halley. A Halley tem uma equipe especializada para cuidar bem do seu patrimônio ou do seu evento. Halley 3222-1807. A mudança já começou. Rodrigo Pacheco caminha para a vitória como senador de Minas. Pesquisa Datafolha mostra crescimento de 50% de Rodrigo. Empate técnico com o segundo colocado. Minas vai voltar a ter o respeito que merece. Meu nome é Rodrigo Pacheco. Eu quero ser senador para que Minas possa ter o respeito que merece. Rodrigo Pacheco, 250, o senador das mudanças. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. De volta, o último bloco do Fala Doutor por hoje. Converso com a psicóloga Mônica Alves, atendendo a várias perguntas dos telespectadores. Mônica, o Pedro Passarim, do bairro Canto da Câmara, grande figura, conhecidíssima aqui em Montes Claros, está sempre participando dos programas de rádio e TV aí, ele teve um momento trágico na vida dele há 2 anos atrás, né? A filha dele, há 2 anos, foi estuprada e assassinada. A dor é enorme e o que me ampara é a fé em Cristo e Nossa Senhora e meus amigos. O que fazer para que eu consiga, cada dia,
mais me fortalecer e ter vontade de prosseguir na vida? É Juarez o nome dele? Pedro. Pedro Passarinho. Pedro, né? Sinto muito aí pelo que aconteceu, né? Uma tragédia. A espécie humana, ela é capaz de atos aí extremamente cruéis, assim como é capaz de atos também extremamente heróicos, né? Então, infelizmente, isso tudo compõe a nossa espécie. As saídas que você está encontrando, né, na própria religião, nos seus amigos, eu acho que a participação sua aqui no TV Gerais, acompanhando os temas, isso tudo faz você aí sair desse lugar, né, de ficar imerso, né, paralisado diante dessa tragédia. É preciso elaborar esse luto, é preciso continuar a viver, né, e tentar localizar na vida, para além da tragédia, o que resta de bonito, de humano aí nas nossas relações. Ok. Mônica, agora vamos fazer um ping-pong. Ok. Tá? Porque o tempo está curto. Tem quantos minutos aí, Guilherme? Apenas 3 minutos. Vitor Hugo de Independência diz que está muito triste e impressionado com o aumento de suicídios e o número de pessoas se automutilando. Por quê? Inclusive nas redes sociais tem muitas pessoas que até gravam e postam o momento do suicídio ou da automutilação. Que mundo é esse? Você tem toda a razão, Pedro, né? Tá gritante. Neline Duarte Esplanada, como é que fazemos para poder ser mais felizes? Como ajudar as pessoas ao nosso redor sem sermos da área da saúde? Está impressionada com a tristeza e a falta de ânimo e abatimento entre as pessoas. Rezar, orar e fazer mais o quê? Eu penso que, né, talvez uma tentativa de mais felicidade seja um retorno às coisas mais simples da vida, né? Estar com os amigos, estar com a família, né? Ter lazeres aí que vão trazer sempre as relações como o que há de mais importante, né? Então, ser feliz, ele está aí diretamente ligado a isso, né? A se relacionar melhor, né? Tá. O Guilherme Teixeira, da Vila Guilhermina, quer saber se toda pessoa que comete suicídio está em um quadro depressivo muito alto ou não. Apenas problemas corriqueiros não fazem com que as pessoas queiram tirar suas vidas. O ato em si, ele não pode ser localizado como algo corriqueiro, né? Então, certamente, a pessoa que passa o ato, né, ela estava em um nível de sofrimento extremo, né? A Shirley Pereira do São Geraldo, onde encontrar tratamento para os jovens que estão nas drogas? Como a família deve ajudar? Como fazer para amenizar a dor de toda a família nesse momento tão triste, né? Sim. Dor, tristeza, falta de dinheiro, de condições emocionais. Sim. A droga fica como uma saída, né? Então, ao invés de se automutilar, vão ter adolescentes que vão entender que na drogadição, né, é possível anestesiar-se diante do sofrimento ou das dificuldades. A gente vai ter aí a rede, né? Então, os CAPs AD para álcool e outras drogas, né, são ofertas importantes. Tem profissionais da psicologia, psiquiatria, né? É o estado alterado da consciência, né? Sim. Para poder sair da realidade. Essa anestesia. A Elisana Patrícia do Delfino Magalhães ligou parabenizando o programa. Não perde uma quarta-feira. Obrigado, Elisana. Wagner Alves do Eldorado também ligou parabenizando a Mônica pela entrevista. A Adriana Lima do Major quer saber como ser feliz, como buscar felicidade. Já foi respondido. José Osmar do Nossa Senhora das Graças também parabenizando o programa. Todo mundo assistindo. Muito obrigado a vocês que estão aí assistindo. E para poder fechar aqui rapidinho, Marcos Antônio da Vila Exposição, quem está com depressão além de remédios deve procurar também outro profissional da saúde, psiquiatra, psicólogo? Psiquiatra, psicólogos, né? Para fechar, Adão Gomes do Santa Rita, a internet tem contribuído para o aumento do suicídio e homicídio? A internet sendo mal utilizada, né, nessa lógica mesmo de partilha, né, de uma ilusão de pertencer a grupos, ela precisa sim ser monitorada. Né? Falando da internet, você tem um canal no YouTube? Sim, gostaria, né, de chamar aí o público para um canal que eu criei esse ano, Psicologia e Reflexões. A ideia é de levar as pessoas, né, numa linguagem mais simples até, os conhecimentos da psicologia. Então, o canal ele tem temas diversos aí, da infância, da adolescência, da idade adulta. Como é que é o nome do canal? Canal Psicologia e Reflexões. Psicologia e Reflexões no YouTube. Isso, exatamente. Mônica, infelizmente, nosso tempo já acabou. Sim, tá? Foi um prazer, agradeço aí a audiência, agradeço o convite da TV Gerais. Né? Prazer todo nosso.
estamos aqui, sim, pode ter certeza que em outras oportunidades você será convidada, tá bom? Sucesso! Certo, obrigada. O Fala Doutor fica por aqui. Para você, uma boa noite e o nosso próximo encontro é na quarta-feira que vem. Até lá! Fala Doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitá. Bem-estar para a sua vida.